Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Em que momento procurar ajuda psicológica? Uou, grande pergunta, hein? Muito obrigado a quem fez esta pergunta ou a quem surgiu esta pergunta. No caso, virtualmente, a qualquer momento, embora eu já vá detalhar e tornar mais específico ao longo do vídeo, qualquer momento poderá ser o ideal ou boa ideia ir ao psicólogo. Já fui pessoas que foram lá e receberam uma mensagem de que está tudo bem consigo, isso é normal, e que aperceberam-se, passado uma ação até às vezes, que não fazia para elas sentido o motivo inicial de lá terem ido, porque estava tudo bem. Ou seja, foi uma espécie de check-up. Olha, quero ver só se aqui comigo está tudo fixe, deixa-me ver. Queres fazer aqui uma análise geral? Está tudo bem comigo? Até podes ir com isso, ok? Inclusive, o teu motivo para ir ao psicólogo também pode ser vago. No sentido de, não sei porque é que vim, senti que devia vir. E gostaria de perceber, então, porque é que eu senti que devia vir. Vai com este input que, já, com certeza, já irás explorar muita coisa ou alguma coisa. Também, procurando ser mais específico, quando é que um profissional de saúde mental te pode ajudar? Bem, uma coisa que não é o óbvio para algumas pessoas, à primeira, e talvez seja bom ter isso em consciência, é que o psicólogo não atua só sobre o indivíduo. Há várias especializações e cada um tem a sua área de especialização. Há pessoas que trabalham com casais também, outros famílias, outros com o indivíduo, outros trabalham mais com certos tipos de perturbação, depressão, outros mais com ansiedade, outros com esquizofrenia, outros com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que está muito na moda, outros com outras, ok? Então, o psicólogo, no fundo, é uma profissão, contudo, cada um pode ser mais especializado em uma área do que noutras, ok? Inclusive, o psicólogo pode nem sequer atender ou reencaminhar para outro colega devido a não atuar na área que tu precisas. Inclusive, é uma coisa que pode acontecer com bastante frequência no mundo, que é reencaminhar pacientes ou clientes, ok? Para corresponder da melhor forma possível às expectativas do cliente, ajudando a resolver o motivo que o trouxe lá, mesmo que ele não saiba qual é inicialmente. Ok. Então, sim, é possível ir à terapia de casal. Caso nunca tivesse estado na tua prateleira das possíveis idas ou justificações para ir ao psicólogo, está aí uma terapia de casal. Então, os casais podem estar a enfrentar uma fase mais turbulenta, ou que já se vê que está a descambar há algum tempo e quer fazer um ponto de inflexão para isso parar, para melhorar, podem ir. Inclusive, se sentires que não está tudo no chão, mas queres ir porque não está, se calhar, numa direção que gostavas, também podes na mesma. Aliás, tal como em tudo, não só na terapia de casal, ou de família até, quer-se ir ao psicólogo, idealmente, antes das coisas estarem muito más, ou muito desafiadoras, se preferires. A mesma coisa com a saúde, no sentido de é sempre melhor a prevenção ou fazer algo quando aquilo que se está a tratar ou a falar não está tão desenvolvido, do que quando já estiver a impactar altamente um indivíduo ou num estado avançado, essa coisa que nos está a ferir ou a magoar. Ok. Então talvez possa ser útil contemplar isso. E os mesmos pressupostos que se aplicam no indivíduo também se vão aplicar aqui, no sentido de, se quiseres ir lá para explorar, perceber como é que é, se calhar alguns podem pedir algo mais explícito, contudo, também podes ir na perspectiva de autoconhecimento melhor sobre o vosso relacionamento, para o entenderem e refletirem melhor sobre ele. À vontade. A mesma coisa para a família. Também há abordagens para fazer a terapia familiar. Por isso, mesmo famílias que não estejam numa situação muito boa, elas também podem, e na minha opinião, é uma decisão muito inteligente, porque realmente é certificar-se de que a família mantém ou vai para um sítio de melhor bem-estar, de maior harmoniosidade. Porque a família, apesar de ser família, ela vai impactar inerentemente, e talvez seja o núcleo que mais impacta ao longo da vida, mesmo com os seus aumentos de elementos ou diminuição, que impacta mais o indivíduo, ok? Tanto é que basta pensar como é que
Um irmão, por exemplo, pode ser bastante influenciado pelos mais velhos e pelos familiares, correto? A influência dos mais velhos sobre este, mesmo que ele seja um adolescente, mesmo que já possa ser maior de idade, aos 18 anos, 19, contudo, que ainda esteja sobre a alçada dos pais, até porque há inerentemente esta convivência diária, ou ausência dela. Isso vai impactar sempre. Mesmo que o indivíduo não se aperceba, qual é que é o impacto, ou os indivíduos não se apercebam. Afinal, esta estrutura pode exponenciar habilidades, competências, aptidões do indivíduo, ou pode inibi-las, prejudicá-las. Por mais que os próprios elementos do sistema, aqui digo o sistema, nome técnico aqui para a família, podes argumentar dessa forma. Podes interpretar dessa forma. É sempre grande, exatamente, seja para indivíduos, seja para exponenciar talentos e aptidões e aumento de qualidade de vida para todos. Sentir que aquele espaço pode ser um suporte, entre outros. Mais, próximo. Eu vejo aqui uma listinha, por isso vou verificá-la aqui. Entretanto, lembro-me de mais uma que é autoconhecimento. Há indivíduos que sentem que gostavam de obter mais autoconhecimento e não sabem como. Além dos livros de desenvolvimento pessoal, além de seguir as psicólogas no Instagram e este canal de YouTube brilhante e magnífico, também podes ir ao psicólogo para isso. Ele vai-te ajudar a fazer perguntas, ele vai fazer-te perguntas ou sugerir-te perguntas para refletir sobre elas e debater sobre a tua reflexão nas sessões. Também deixa-me dizer-te que é totalmente diferente o indivíduo fazer exercícios, reflexões e até passar por processo de tomada de decisão, em algumas situações, quando ele está a fazer isso sozinho, com ele próprio, versus quando está a fazer isso com um profissional de saúde mental. Ok? Ele está treinado, especializado para aquilo e também, como podes deduzir, a dinâmica e o pensamento, quando alguém está presente, muitas das vezes pode ser suficiente para o pensamento ser diferente. E aqui diferente, digo, mais eficiente, porque o outro indivíduo está treinado para isso e conhece de uma forma mais precisa e aprofundada as forças invisíveis como alguém comportamento humano e está ali para ajudar a compreender as tuas também, o teu autoconhecimento, seja ele qual for, ok? Por isso, aí está outra. Autoconhecimento. Também é útil para ajudar a tomar tomadas de decisão, ou seja, indeciso entre abandonar o trabalho ou não. Abandonar o trabalho para se dedicar à família ou não. Também são perguntas e temas que muitas das vezes se debate nas sessões de psicologia clínica. Okay? Ou, pronto, não é necessariamente algum tipo de perturbação, contudo, são desafios também mentais que as pessoas enfrentam que o psicólogo pode ajudar a ultrapassar. Ok? Além disto, ele também te podes pedir para fazer uma avaliação psicológica. Seja para saber o teu quociente de inteligência, seja para perceber também qual é que poderá ser a profissão ou as áreas que mais poderás vir a ter sucesso, alinhando tanto as tuas habilidades presentes, inatas ou que estão neste momento, tanto como a parte de personalidade, procurando perceber quais é que são as áreas que se sobrepõem entre aquilo que gostas, as habilidades e aquilo que o mercado pede e tem disponível para ti, ok? Também, além disso, também podes fazer roleplay, o que eu acho fascinante. Ou seja, normalmente os indivíduos costumam ou podem associar a psicologia temas relacionados à perturbação mental ou doença mental. Contudo, também, ele é bastante eficiente para ultrapassar desafios pessoais que todos os indivíduos passam de uma forma ou de outra. E vais ultrapassar estes desafios de uma forma mais eficiente. Desafio que virtualmente toda a gente poderá passar ou passa. Como comunicar uma notícia difícil para com o parceiro ou parceira, para com o pai e a mãe, para com um patrão, para com um colega, para com um amigo. Conversas difíceis. Inclusive, e podes deixar-te levar a tua imaginação para ver até onde é que podes perceber até onde é que o psicólogo te pode ajudar. Também pode-te ajudar a fazer roleplay, ou seja, fazeres uma espécie de treino para como é que vais comunicar aquilo que vais comunicar, de forma a melhorares a tua habilidade de comunicares de uma forma que
vai ser mais bem recebido pelo outro a tua mensagem, de maneira a manter mais harmoniosidade ou até ser mais assertivo. Por exemplo, o indivíduo também pode querer meter limites mais firmes e ser assertivo no trabalho. Então, ele também pode pedir ajuda ao psicólogo para ele ajudar a desenvolver esta habilidade ou a fazer esta comunicação mais assertiva no trabalho, desenvolvendo esse estabelecimento de limites, ajudando o indivíduo a dizer que não, a não aceitar mais trabalho quando não quer, quando já está no limite, ou até exigindo, por exemplo, aumento salarial. Inclusive também pode ser esse desafio. O indivíduo quer um aumento salarial. Está é um exemplo real, também pode acontecer. O psicólogo também o pode ajudar, não a dar-lhe o dinheiro, mas sim ajudá-lo a perceber o que é que o indivíduo pode fazer ou quais são as habilidades que pode desenvolver, entre outros, para ele então conseguir esse aumento salarial. Que por vezes pode estar lá a habilidade, a personalidade, pode estar tudo, menos a comunicação. Por vezes até é a possibilidade, que o psicólogo também pode dar, de ele obter um aumento salarial ao falar com o patrão. Porque há pessoas que pensam sequer que isto é impossível. Nem dá. Então explorar um pouco essas hipóteses de como fazer, entre outros, também ele pode ajudar nisso. Então, roleplay, ou seja, quero estabelecer limites e ser assertivo, posso treinar isso com o psicólogo. Tanto para perceber quais é que são as palavras que eu vou utilizar, inseri-las e usá-las de uma forma que é natural, que é coerente com quem sou, com aquilo que quero, não utilizando prompts de outros, como da internet ou inteligência artificial ou outros, mas sim usando-os do próprio indivíduo. Algo que seja coerente com quem ele é e que faça sentido para ele. Não no sentido de brute force. Disseram-me que era este, vou usar este. Pumba. Não. Também, simultaneamente, ajuda o indivíduo a desenvolver um rapport daquilo que são as possibilidades de rejeição daquela assertividade, ou seja, objeção, de maneira ao indivíduo dar a volta a essa objeção. Ou seja, procurei inserir um limite de forma assertiva na comunicação e no treino é feita ali uma objeção realística, baseada na tua realidade, nas experiências passadas que tiveste. Ou então só para o treino. E tens que responder, correto? Porque isso é a vida real. O indivíduo coloca um limite, ou é assertivo, ou dá a entender isso de maneira mais ou menos direta, porque há pessoas que não conseguem entender ou têm maiores dificuldades, e o outro lado ultrapassa essa linha novamente, ou ignora aquela comunicação que tu procuraste fazer. Nesse caso, é necessário ou reforçar, ou comunicar de forma diferente. Podes considerar então uma objeção. Às vezes são coisas simbólicas, ok? Como colocar aqui uma barra, aquelas barras que às vezes espalham no supermercado, e vamos imaginar que de alguma forma servir de uma divisória. Poderá ser empurrar para o outro ocupar mais espaço. Neste caso seria mais empurrar para este lado e eu ficar com menos espaço, ok? Que poderia ser novamente puxar a barra e dizer, ei, este é o meu espaço. Ou então só puxar a barra, novamente para a frente, ou então perceber, lá está, qual é que é a melhor forma de ser assertivo e dar a volta a esse tipo de situações, tendo em conta o contexto, o ambiente, o indivíduo com quem está a falar, ou o próprio. Todas essas variáveis são tidas, ou podem ser tidas em conta na comunicação e na ação psicológica. Depende do quê? Depende da situação do indivíduo, do contexto, da abordagem, com tudo isto pode acontecer. Estas variáveis são todas tidas em conta, ok? Então, treino. Dizer isto, objeção, resposta, objeção, resposta, objeção, resposta, objeção, avaliação. Como é que correu? Sente-se bem e tal? Acha que vai resultar? Sim, por acaso agora estou muito confiante. Ou então, ainda é preciso mais algum treinito. Siga, e pode-se começar com pequenos passos, etc. Mais uma. O psicólogo, dependendo da sua área, também pode ajudar o cliente a perceber e prever qual é que é o estádio do desenvolvimento. Estágio, fase, como quiseres. Também se pode usar estádio. Fica aí a dica. É estranho, não é? Mas, pá, estava lá nos slides de PowerPoint da universidade, é que deve ser estádio. Em que os filhos estão, ou seja, pode ser crianças mais novas, tanto quanto adolescentes, de maneira a procurar compreender o seu comportamento, de maneira a então também prever futuros desafios, se calhar para quem está a lidar com crianças mais novas, ou então para lidar com desafios atuais. Então ele pode dar algum tipo de informação, por exemplo, olhe, no ano 0 a 1, ou 1 a 5, ou 1 a 3, ou 3 a 6, ou 6 a 7, a 8, a 9, a 10,
pode esperar este tipo de comportamento, está a desenvolver estas habilidades cognitivas, por exemplo, psicomotoras, motricidade, ou seja, coisas motoras, entre outras. E então pode esperar estes comportamentos. Os desafios esperados também são estes. Recomendamos, ou recomenda-se fazer isto, ou vamos procurar algumas estratégias para procurar ultrapassar estes desafios. Uma coisa interessante também é que a psicologia também tem uma área que se foi solidificando ao longo dos últimos anos, consequência do aumento da esperança média de vida, foi a junção da psicologia com a gerontologia. Ou, talvez procurando ser ainda mais preciso, com o estudo das pessoas que estão em idade avançada. Ou seja, já há profissionais que se especializam em psicogerontologia, que no caso é o psicólogo direcionado e focado para a área de pessoas em idade avançada. Quem é que pode ser útil para prever desafios que as pessoas de idade avançada vão ter, ou que podem ter, como ultrapassá-los, e também ajudar a pessoa de idade avançada a desenvolver estratégias para ultrapassar os desafios que está a ter, que vai ter ou que pode ter. E o que esperar também do seu desenvolvimento a partir desta idade avançada. Que do senso comum podem haver alguns comportamentos que estão bem associados ao senso comum sobre a idade avançada. Deixa-me dizer que muitos deles não são verdade ou são verdades incompletas. Por exemplo, o indivíduo na idade avançada, ele pode na mesma permanecer ativo, útil para a sociedade e saber o que é que cientificamente se espera desta idade é útil também, mesmo que no senso comum possa ser algo redutor, ok? No senso, não é em relação ao conhecimento científico, mas sim àquilo que será a expectativa de quem poderá estar a dizer eu sei o que é lá, é memória, vai ouvir pior, e o caraças e tal. Não, ok? Há coisas muito mais sutis do que isso, que é preciso ter essa sensibilidade ou esse conhecimento para perceber, de forma a então comunicar de forma correta, para ter a reação certa, que é uma que promove o bem-estar psicológico, a utilidade, a adaptabilidade, o máximo de independência, para a pessoa de idade avançada permanecer feliz, com bem-estar. Porque só o facto de não entrar em contacto com alguns tipos de conhecimento que são, por exemplo, aqueles que são esperados ter na idade avançada, comportamentos no caso, ou seja, o indivíduo estar a perder certas funções cognitivas, por exemplo, e aqui fala-se de coisas mais específicas, também relacionadas à memória, por exemplo, diminuição de velocidade, processamento, entre outras coisas, mais sutis, que agora, a título de curiosidade também, está associado a um aumento do vocabulário, comparativamente com os mais jovens. Isso é uma coisa que aumenta, estão à nossa frente. Ou seja, a quantidade de palavras e significados subjacentes às palavras que eles têm acesso. E saber este tipo de informações técnicas traduzidas por palavras que a pessoa de idade avançada compreende, ajudam-o a então sentir que percebe o que é que está a passar com ele, característico da idade, de forma a ele então já saber, prever, estar a contar com aquilo que vai acontecer, ou que potencialmente pode acontecer, de maneira a ele sentir maior controlo e bem-estar sobre o que está a passar, porque consegue compreender o que é que está a passar com o seu corpo e mente, ok? Que faz parte do corpo também. Há quem discorde e tal, mas neste paradigma atual ainda se assume que a mente faz parte do corpo e que não viaja por aí às vezes. É o que o pessoal da série Para Além do Cérebro diz, às vezes viaja para aí. Não se sabe. Está uma série fixe, Para Além do Cérebro. Mas, exatamente, por isso acredito que estas são algumas áreas que não estaria já à espera que a psicologia atuasse, contudo ele também atua e pode ser útil, ok? Por isso, pessoas de idade avançada, para lidar com esta nova fase, desenvolvendo estratégias, sabendo o que é que elas vão esperar, as próprias pessoas em volta, o que é que elas podem esperar também, o que é que o indivíduo pode esperar, como é que o indivíduo, a pessoa de idade avançada, pode trabalhar com o seu sistema de pares, com a sua rede de contactos, que também é muito maior do que a tua, jovenzito de 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos está a assistir isto, entre todas as coisas, tem mais recursos e essas coisas todas são todas tidas em conta também. Mais áreas, o que é que se pode ter mais em conta? Claro, o básico, não é? Se não estás a sentir bem, psicologicamente,
Também, caso tenhas sintomas físicos estranhos, que suspeites que possam ser frutos de origem psicológica, como stress, ansiedade, até depressão, também podes ir ao psicólogo, ok? Não é por ser corpo que seja só médico. A mente, neste paradigma materialista, está conectada ao cérebro. E dentro do cérebro há sinapses, há transmissão de eletricidade, há íons, passam para aqui, e está tudo interconectado. Mente e corpo, correto? De facto, eu digo para a minha mão, vou mexer a mão, e mexo a minha mão com a minha mente, não é? De algum certo ponto de vista, correto? Vou parar a respiração, e paro. Está tudo interconectado. Por isso é que a pessoa está com ansiedade, e isso reverbera aqui no corpo. Está a tremer. No corpo, está a suar. Mesma coisa, argumentavelmente, com o stress, correto? Stress, está acelerada. Estou a ver a perna a bater. Tal como já falei em vídeos passados, o corpo é uma manifestação daquilo que está cá dentro, ou pode ser uma manifestação daquilo que está cá dentro, inclusive é uma das técnicas que se pode usar em terapia, em algumas abordagens. Falo aqui da Gestalt. Acho que é Gestalt. Exatamente. Se o seu corpo falasse, o que é que ele diria naquele momento? Se o corpo falasse, neste caso, esta parte do corpo. E num ambiente preparado para isso, seguro, entre todas as partes técnicas que devem estar construídas para o indivíduo entrar em contacto com o seu mais profundo, o seu verdadeiro self, as suas emoções, e não estar a fazer um jogo social como faz no dia-a-dia, é mais fácil para ele então entrar em contacto com essas emoções profundas e, consequentemente, também tomar decisões que são coerentes com aquilo que realmente quer, ganhar a claridade, ganhar autoconhecimento, ganhar a clareza, a consequente cura também, por exemplo, quando o indivíduo poderá estar com alguma frustração com os filhos, com a mãe, com o pai, com o amigo, com o colega, com o trabalho. E, nesse sentido, a psicologia trabalha com isto tudo. Acho que é difícil de olhar uma área e dizer a psicologia não trabalha aqui. Acho que é muito difícil. Agora, claro, há profissionais já especializados em umas áreas e outros em outras. Por isso, acredito que está tudo assim que eu preparei aqui. E os psicólogos também podem trabalhar em organizações, fazer intervenções em organizações, ou seja, empresas, comunidades, podem dar formação. E com intervenções digo, por exemplo, modificar o ambiente, modificar as estruturas de equipa. E quando digo ambiente também pode ser físico, por exemplo. Vou partilhar esta contigo. Há a Nudge Psychology, que vem da área da economia, acredito eu, contudo também atua sobre o comportamento. E a Nudge Psychology, há um experimento muito conhecido, pelo menos tanto que é a minha percepção, que eu aprendi a ler o livro de Hábitos Atómicos, que me deu a conhecer esta área da Nudge Psychology, e que também foi falado algumas destas coisas da Nudge Psychology no Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, quando eu fui em Aveiro em 2022. Só que foi associada à área, acho que era a área da política, como é que a política podia ajudar, como é que os psicólogos ou a psicologia podia ajudar em políticas públicas. E pronto, e dou exemplos para esse caso, talvez também possa falar um pouco, contudo este era muito engraçado, porque havia um gasto excessivo num aeroporto em Netherlands. Acho que era Amsterdão, era isso? Amsterdão, nos Países Baixos. E o que eles fizeram para diminuir os gastos com a lavagem nas casas de banho, que havia gastos excessivos, foi colocar o sticker, ou seja, um autocolante de uma mosca no urinol. E o autocolante da mosca no urinol foi suficiente para reduzir anualmente os gastos com lavagens da casa de banho. Foi logo ali uns quantos milhares de euros que eles pouparam só por colocar uns stickers, custa 2, 3 euros cada um ou menos, ou um pack. E até está na Amazon. Se fores ver a Amazon, há stickers há destes nudges para influenciar o comportamento das pessoas nas casas de banho quando estão a fazer coisas de casa de banho. Têm um sítio para mirar, os homens, parece que é diferente do que se não tiver nenhum sítio para mirar. Andam todos malucos, ou assim, só pode. A mesma coisa também para crianças. Também há alguns stickers, estive na Amazon, que se pode colocar também nas sanitas para ajudar as crianças
a fazer as suas necessidades de uma maneira higiênica. Também, associado aqui à política, para procurar partilhar um exemplo, a ideia base é esta, de forma precisa, de certeza que há aqui umas nuances, ou pode haver, contudo a ideia é esta. Porque, como podes deduzir, estas pequenas modificações no ambiente parece que não vai fazer nada correto. Como é que é possível? Só o facto de inserir uma mosquita, como um sticker num urinol, anualmente fazer poupar milhares de euros a uma empresa, quando o sticker só custa tipo 2, 3 euros. Pumba! Está aqui uma parede branca, meti aqui uma coisa toda na parede, mudanças de comportamento brutais, incríveis. É verdade. Okay? E então, no caso, foi apresentado daquilo que eu estive a ler, e acho que também está no livro de Hábitos Atómicos. Eu fui ver a posterior, contudo acho que este exemplo também está lá, porque ele deu vários. Talvez tenha dado, talvez já possa ser a priori, só sei que fui ver depois, achei muito interessante. E este exemplo também foi usado lá então no Congresso, pelo menos a ideia base, depois já oscila nos pormenores e tal, a estrutura podemos dizer que é esta. Que era só o facto de nas comunicações por carta, para com os indivíduos, foi em alguns países que se fez coisas deste género. A dizer assim, por exemplo, 76% ou 90% dos seus vizinhos pagam os impostos a tempo. Pumba. Ser suficiente este nudge da comparação para com os vizinhos para realmente ter efeito nos pagamentos dos impostos. Ok? Então, outras coisas como mensagens de companhias de água semelhantes, por exemplo, você sabia que é recomendado por não sei quem, ou que 50 e tal por cento, 70 e tal por cento da população poupa a água e fecha a torneira quando não está a utilizar a água para, por exemplo, pôr sabão. Ok? Já há aqui várias variações, mas a ideia base é esta. Pequenas mudanças no ambiente, ou inserindo elementos, são suficientes para o próprio indivíduo querer se comportar de forma diferente. O que é diferente de dizer que somos nós que mudamos o comportamento do outro, é sim o facto de um elemento estar presente ser suficiente para o indivíduo se querer comportar de uma forma diferente. É espetacular. Eu descobri nuts e só quero nuts para a cabeça, meu. Sou toxicodependente, aquilo. Não, na altura gostei muito. Já não leio sobre nuts há algum tempo, contudo, na altura, já foi há uns anitos que eu descobri a Nudge Psychology e é mesmo muito fixe. Eu adorei bastante estes pormenores. Fala de mais coisas, como, por exemplo, a ordem com que é apresentada num refeitório a comida vai influenciar que comida é mais comida. Se num ambiente existirem mais águas espalhadas pelo ambiente, se calhar aqui já ultrapassa a Nudge Psychology, provavelmente, depende da interpretação, contudo, também se pode interpretar dessa maneira, porque foi a partir da Nudge Psychology que eu fui parar este estudo científico, que também é apresentado no livro de Hábitos Atómicos, acredito eu. Eu fui ver o original depois. Só o facto, isto foi um experimento que fizeram num hospital para melhorar os hábitos saudáveis, etc. Posso pôr o link na descrição, vou procurar o artigo se encontrar, porque já foi há muitos anos, há alguns anos. Eu coloquei na descrição. Só o facto de colocarem mais sítios no local com água foi suficiente para aumentar o consumo de água. Contudo, não é que antes não houvesse à disposição água, porque havia à disposição água, havia muito mais máquinas de venda e refrigerantes à disposição, ou seja, refrigerantes de todo tipo e mais alguma coisa, água gasificada também talvez. Contudo, só o facto, e havia muito mais, vamos dizer, por exemplo, 5 máquinas de venda de refrigerantes de vários tipos, e snacks e comida, e 2 a 3 prateleiras com água, 2 a 3 sítios com água dentro do local. Só o facto de aumentar os sítios com água, tornando-os mais acessíveis, ou seja, se antes era 3 para 5 dos refrigerantes, agora era 10 para 5, por exemplo, foi suficiente para as pessoas consumirem muito mais água e menos refrigerantes. Ou seja, não é o indivíduo que escolheu, agora deste ponto de vista que eu estou a partilhar, de forma rígida e sólida, eu bebo refrigerante, se eu bebo refrigerante não vou beber água. Não. Apenas por mudar a acessibilidade e a disponibilidade do produto, água, foi suficiente para aumentar o consumo da água. Então não é que o indivíduo tivesse um estilo de vida necessariamente que é incompatível com
a sua saúde no que toca ao ingerir líquidos. Mas sim, o ambiente estava-lhe a proporcionar uma maior acessibilidade àquilo que não era compatível com o comportamento de ser saudável, que era beber refrigerantes, sodas, etc. Sabem que aquilo nos Estados Unidos da América não é Portugal. Mas aqui em Portugal nós tivemos assim uma lei que foi inserida há algum tempo, que foi em hospitais, acho que foi em hospitais, vou colocar o link na descrição, que proibiram a venda do uso de algumas coisas que não são saudáveis nos hospitais. Acho que foi hospitais ou outros espaços assim de saúde importantes. E o que para mim faz sentido, porque eu estou farto de ir a sítios públicos, quero beber, quero comer algo, mais comer do que beber, porque água normalmente há, e é só chocolates, só bolachas, é difícil de um gajo, até nas universidades, ou pelo menos falo pela que eu estive, um gajo vai, quer comer alguma coisa, é quase tudo só coisas não saudáveis, pá. É difícil comer saudável assim. Pronto. Então, lá está. Este conhecimento da psicologia é evidenciado empiricamente, com método científico, replicável, sistemático, com resultados consistentes, ajuda então a formular políticas públicas que favorecem o comportamento que todos nós queremos lá no fundo, porque toda a gente quer ser saudável, ou não. Espero que tenha sido útil este vídeo sobre quando saber que devo procurar ajuda psicológica, por isso desde empresas, também há psicossociologia do trabalho das empresas, nós também estudamos essas coisas, tive 2 unidades curriculares sobre isso, por isso querem empresas, grupos, organizações, casais, indivíduos, familiares, intervenções em espaços, como eu te disse, é difícil de encontrar uma área em que a psicologia não possa ajudar. Tens é que encontrar o profissional certo, porque para cada uma delas existem diferentes especializações, embora haja um grosso modo, mais ou menos da área, de algumas áreas que são mais abrangidas, ou que há mais psicólogos que trabalham sobre elas. Contudo, caso queiras um psicólogo para alguma destas áreas ou outras, envia mensagem que eu procuro reencaminhar-te Se não estiver na minha lista de contactos, arranjo forma, através da minha lista de contactos, de encontrar um especializado naquilo que tu procuras. Basta enviar mensagem e eu reencaminho-te o contacto, ou digo-te como lá chegar. Não recebo nenhuma comissão, ok? Contudo, se quiseres trabalhar comigo, o teu desenvolvimento pessoal, I'm the guy. Basta aderir ao Patreon do Tier 3. Se não estiveres satisfeito, dinheiro de volta. Tens 30 dias. Também, caso queiras apoiar a manutenção, a produção e a elevação deste conteúdo intelectual que chega à tua televisão, ao telemóvel, ao smartphone ou TV, também tens outra opção do Patreon para apoiar mais simbólica e tens acesso à melhor comunidade de desenvolvimento pessoal do país. Para mim. Única e especial, a Escola para Adultos. Somos poucos, por isso precisamos de ti lá para fazer crescer esta comunidade. E este é o ambiente e a comunidade que eu queria e que não tive acesso, agora disponível. Nós precisamos de mais conteúdo de desenvolvimento pessoal em Portugal para mover e dar um ambiente diferente aos nossos jovens, mais estimulante. E eu queria e não tive. Caso tivesse, tenho a certeza que estaria num sítio bem diferente e bem melhor, por reconhecer e saber o impacto que o ambiente tem sobre nós. Por isso, espero dar agora este ambiente aos próximos que vierem, jovens e outros, por isso, entra agora, adere já é um bónus, basta aderir ao Patreon. Também tens outra subscrição no Patreon que é acesso a conteúdo exclusivo, podes fazer perguntas, cenas fixes, dá lá uma checada. Obrigado, subscreve o canal, mete um gosto e como sempre, boa sorte.